Filme quanto que de fato foi colocado do bolso dele para esse filme? Foi cobrar o cara faz 6 meses. Exclusivo, Renan Santos reage após possível veto em debates e dispara contra Flávio Bolsonaro. Abre aspas, teve diarreia. Isso dá muito medo pro Flávio. Com essa matéria? Meu Deus, cara, que delícia, que delícia. Põe aí esse filho da puta. Yuri, boa tarde, Jussara, boa tarde, Débora, boa tarde a todos que nos assistem. Cagado, cara. Perfeito. Senador, como o senhor disse, Débora Bergamasco e Jussara Soares participam da entrevista, assim como Pedro Venceslau. Quero começar essa entrevista com 3 questões bem objetivas a respeito de tudo que já veio à tona até agora em relação a este financiamento de Daniel Vorcaro para o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor, na primeira nota que o senhor falou, o senhor fez menção a um contrato que não foi honrado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Pergunto ao senhor, qual era o valor integral deste contrato, quanto deste valor realmente foi pago e quanto deixou de ser honrado, qual é o objeto deste contrato e se na avaliação do senhor não é o caso, se o senhor está disposto a tornar este contrato público para que os seus eleitores, para que a sociedade saiba do que se trata esta relação, ainda que seja feita, como o senhor disse, com dinheiro privado. Bom, eu estou 100% disposto a isso. Agora, é um contrato nos Estados Unidos, que ele é gerido por um fundo privado, que tem as regras de compliance. E eu não sei se eles têm esse mesmo entendimento que eu, mas eu acho muito importante, foi isso que eu pedi agora para a equipe que está nos Estados Unidos, para que houvesse uma prestação de contas por parte da produtora, que é quem executava esse contrato. O que eu sei dessa relação jurídica é que havia um orçamento de 24 milhões de dólares, o que foi depositado efetivamente foi algo um pouquinho acima de 12 milhões de dólares. Põe 1,25 aí. Quantia, que você precisar o valor. Foi investida por outros investidores privados. Só para deixar bem claro, Yuri, não tem absolutamente nada de errado com essa produção cultural. É um filme onde um filho, ou os filhos, foram prospectar investidores, pessoas que tinham condições de financiar isso. Ele não sabe nada do contrato e tal, e já vai ser pego, né? A gente não foi pegar dinheiro com o Lei Rouanet, a gente não foi pegar dinheiro na Embratur e na Prefeitura de Niterói, como fez o atual presidente da República ou o seu grupo, para viabilizar um desfile de uma escola de samba, que foi uma propaganda antecipada com dinheiro público lá na Sapucaí. A gente não está falando de filmes que tem qualquer participação. Esses filmes têm participação de dinheiro público, nós não temos absolutamente nada. É 100% dinheiro privado e houve essa relação jurídica num momento, isso é muito importante falar, sempre frisar, em dezembro de 24, quando houve essa colocação positiva para que ele fizesse o investimento ou buscasse esse investimento em alguns do seu conglomerado de empresas, o Daniel Vorcaro era uma pessoa que era um astro no Brasil, circulava bem entre autoridades de Brasília, era cortejado por bancos, quer dizer, não tinha absolutamente problema nenhum. Portanto, foi, naquele momento, a pessoa que foi a grande investidora desse filme com dinheiro privado, mais uma vez, absolutamente nada de errado. Todo dinheiro privado, do Xandão também é privado. O do Xandão é privado, o encontro do Lula com o Vorcaro é um encontro privado, tudo é privado, do Manteiga, do Ricardo Lewandowski, tudo privado, gente, não tem tudo privado, né? Olha lá. Filme quanto que de fato foi colocado do bolso dele para esse filme? Foi o que eu falei, o orçamento previsto era de 24 bilhões de dólares, não houve captação disso tudo, o que foi investido por ele neste fundo privado também, tudo 100% privado, foi uma quantia um pouquinho superior a 12 milhões e alguma coisa de dólares. Débora. Senador, boa tarde, obrigada por estar aqui conosco no 360, seja bem-vindo. O senhor está frisando muito se tratar de uma transação privada, entre um fundo privado, um empresário, um banqueiro privado e o financiamento de um filme, enfim, sem dinheiro público. Apesar de que tem a questão lá da emenda do Mário Frias, mas depois a gente fala. Aí eu queria traçar um paralelo contigo, porque é o seguinte, no contrato, que até é um pouco abaixo do de vocês, de 129 milhões de reais do Daniel Vorcaro com o escritório de advocacia da Viviane Bars, que é a esposa de Alexandre de Moraes, foi bastante criticado, inclusive pelo senhor. O senhor chamou de escárnio, o senhor falou que era mais um escândalo, o senhor falou, é um escárnio que está acontecendo, como um banco quebrado paga 80 milhões para a esposa de um ministro que decide a vida desse banco. Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, ele não tomou nenhuma decisão, não proferiu nenhuma decisão, não participou de julgamento em relação ao caso Massa. Ele falou em dólares para dar a impressão que o valor é menor. Porque essa relação privada aí do filme do seu pai é ok e, teoricamente, então, esse contrato do Daniel Vorcaro com o escritório de advocacia da esposa do ministro, que não decidiu sobre o caso, é um escárnio e um escândalo. Débora, o paralelo é que não existe absolutamente nenhum paralelo entre essas situações. Você quer comparar um contrato que hoje todo mundo sabe que foi fictício, em que, na verdade, o advogado não era nem a esposa dele, era o próprio, que fazia as reuniões, enfim, e que parece que praticava alguns atos de advocacia. Isso é uma coisa.
O que a gente está falando aqui é investimento na produção cultural. O filme existe, pessoas foram contratadas, estúdio foi contratado, material de equipamento de filmagem, Jim Caviezel, o ator internacionalmente reconhecido. Tem diversas outras estrelas nesse filme que têm experiência, participação em grandes filmes internacionais. Um grande elenco, um filme é uma mega produção hollywoodiana. E que tá pronto, existe o filme, tem o filme. Quer dizer, não é algo que foi feito para tentar simular algo. Pelo contrário, mais uma vez é um filho buscando investimento privado para fazer o filme do próprio pai, gente. Não tem absolutamente nada de errado isso. A única coisa que está acontecendo agora, por que isso está acontecendo? Porque eu sou pré-candidato à presidência da República, porque as pesquisas mostram que a gente está na frente do Luiz no segundo turno, a GERP de ontem deu 7 pontos lá do Bolsonaro à frente dele. E é óbvio que há toda uma tentativa, o Lula falou isso lá atrás, Débora, que ia fazer o diabo para ser reeleito. Só que ele esqueceu que eu tô com Deus. Então a derrota para ele é certa. Senador, só para complementar, é importante o senhor trazer essa informação, né, de que o filme existe, vai ser lançado, está nas fases finais. Como é que tá? O senhor falou sobre um possível pedido de prestação de contas, né, da produtora. Como é que seria isso? Notas fiscais? Como é que seria isso para aprovar? Pedi, até porque... Não, gostaria de saber, só para concluir, peraí. Por favor, desculpa, te interrompi. Imagina, sem problemas. Daí eu gostaria de saber como é que vai ser isso, né? Se seria interessante uma prestação de contas, porque a gente até trouxe aqui no 360 que a Polícia Federal quer saber se o dinheiro do Daniel Vorcaro foi mesmo para o filme ou foi para outros fins. Então, acho que essa é a questão, né? Que por mais que o filme exista e vai ser lançado, inclusive, mas queria saber em relação... se tem como comprovar que todo esse recurso foi, de fato, ali com as despesas da produção. Sim, Débora, tem como comprovar. O que eu pedi hoje para o pessoal lá do fundo privado é que ou disponibilizasse o contrato, e eles estão vendo se tem algum impedimento legal para isso, ou houvesse a prestação de contas aqui por parte da produtora aqui no Brasil. Eu acho que é o suficiente, ainda mais, né, para as pessoas verem com os próprios olhos que todos os recursos que foram destinados a esse fundo privado nos Estados Unidos foram 100% investidos no filme. Tá? Você imagina agora, Débora, se esse filme tivesse sido feito aqui no Brasil, se o fundo fosse aqui no Brasil, sem ter absolutamente nada de ilegal nesse momento, iam ter quebrado sigilo, iam ter prendido pessoas, né, porque véspera de eleição o desespero está grande lá do lado do PT. Só que não adianta, a gente não fez absolutamente nada de ilegal, o filme vai acontecer, a gente vai concretizar esse sonho de ter um filme de altíssimo nível, um filme americano, contando a história real sobre esse herói chamado Jair Messias Bolsonaro. Pedro Venceslau vem participar da entrevista também. Senador, boa tarde. Seja bem-vindo. Senador, quando o senhor foi questionado pela primeira vez numa entrevista saindo do STF pelo repórter do portal Intercept, o senhor respondeu: de onde você tirou essa informação? É mentira. Fecha aspas. Antes disso, o senhor em reiteradas vezes tinha dito que não havia qualquer relação entre a família do senhor e o senhor mesmo com o Vorcaro. Inclusive tinha um mote que o Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. Mas as conversas depois mostraram que o senhor e Daniel Vorcaro tinham alguma intimidade. Inclusive estavam combinando um almoço, jantar, de levar o protagonista do filme para jantar na casa dele. O senhor se referia a ele como meu irmão, né? O senhor disse para ele: irmão, eu estarei contigo sempre, não tem uma conversa entre a gente. Quer dizer, fica claro que existia uma proximidade. Sempre, proximidade essa que continuou depois em 25. Várias conversas do senhor com o Vorcaro, combinando encontros na casa do próprio Vorcaro. Quer dizer, não fica uma contradição entre o que o senhor dizia antes da revelação dos áudios e o que o senhor diz hoje? Rapaz. Não, Pedro, mais uma vez, de boa. O contrato tinha cláusula de confidencialidade. São punições severas se eu descobrisse isso. Minha única conexão com ele foi este filme. Portanto, a partir do momento que eu falasse: olha, eu conheço ele, a pergunta seguinte é: qual a sua relação? Eu ia ter que falar que era o filme. Foi só porque eu ia preservar esta obra de arte, essa grande produção que vai emocionar todos os brasileiros. Absolutamente nada diferente disso, tal que já foi dito várias vezes agora. A última parcela de investimento que ele fez, Pedro, foi em maio de 2025. Portanto, não tinha toda essa confusão, tudo que nós sabemos hoje sobre a sua atuação, não existia na época, como não existia lá em dezembro de 24, quando ele aceitou fazer investimento privado nesse filme privado, gente. Foi cobrar o cara faz 6 meses. E ele não estava honrando com as parcelas do contrato. Eu busquei ele algumas vezes para entender o que estava acontecendo. Inclusive, eu falava: olha, eu preciso procurar outros investidores, porque com o que tem investido não vai ser suficiente para concluir o filme. Então foi isso que aconteceu, nada além disso. Qualquer conversa minha, qualquer encontro foi sempre, Pedro, no sentido de falar sobre o filme. Era monotemática a nossa conversa. E essas situações que ocorriam era para que ele visse com os próprios olhos que o investimento que ele estava fazendo estava acontecendo. Nada além disso. Eu estava em São Paulo, dentro do estúdio, conhecendo inclusive os atores, conhecendo o meu ator que me interpretava lá no estúdio em São Paulo. E como eu sei que ele morava em São Paulo, eu tento falar: você quer conhecer os atores? Não, nada além disso, não tem intimidade. Quando eu me refiro a irmão, meu irmão, quem é do Rio de Janeiro sabe que é assim que a gente se comunica, que fala com outras pessoas. Você imagina o público evangélico. O público evangélico só se refere como irmão. Para. Tem algum problema nisso? Lá no Rio Grande do Sul é guri, lá no Paraná é piá, em São Paulo, onde eu tô aqui agora, em Campinas é mano, lá em Brasília chamou outro de velho. Quer dizer, não é uma intimidade. Eu não acredito que ele viajei com ele, não conhecia a família dele, enfim, não tinha nenhum convívio social com ele. Minha conexão com ele foi estritamente para investimento privado, nesse filme privado de um filho que queria fazer essa obra em relação ao seu pai. Mais nada além disso, Pedro. Vê quanto tempo tem aí na tela para fazer a próxima pergunta. Ele foi... Calma. Ele foi confrontado nessa entrevista sobre esse vazamento do isso que eu quero ver. Então, isso que eu quero ver se teve. Dá mais uma acelerada aí. Pergunta a Flávio Bolsonaro, Jussara.
Senador, obrigada pela entrevista. Senador, por que o senhor, ao lançar a sua pré-candidatura, definir isso com a cúpula do PL, o senhor não trabalhou esse dedinho, contato? dedinho. Não tem uma folha de cultura na Bahia, recebeu 14 milhões de reais. Por mais que setinha do dedinho. Algo que aparentemente é criminoso. Bruno, no teclado, porra. Por mais que pudesse ser usado contra mim, isso não vai, no fim das contas, isso fora da agenda foi o presidente da República, Lula. Não fui eu. Eu tô exposto aqui. Essa questão é que o senhor é pré-candidato a deputado à presidência da República e ocupa um cargo público de senador da República. Virão novos áudios, novos vazamentos? Essa é a questão. E se isso não causa... O meu contato com este senhor Daniel Vocaro não pode surgir, pode vazar. Cada vez que você dá um cliquezinho, é 5 segundos, então tem que dar vários. O senhor já se encontrou com o Daniel Vocaro pessoalmente, porque o senhor disse, né? Pode ser ali um encontro meu para falar exclusivo. Eu fui alto nível de... Não foi nada... O irmão Eduardo Bolsonaro tinha gestão sobre esse dinheiro que financiava o filme Dark Horse. Nós vimos o senhor fazendo essas conversas com o Daniel Vocaro para conseguir a captação, fazer com que esse contrato fosse honrado. Nós vimos também o deputado federal Mário Frias, num primeiro momento, dizendo que não havia dinheiro de Daniel Vocaro no filme, depois retificando a nota dele, dizendo que era por meio deste fundo que havia o financiamento, mas que isso não seria uma contradição. Queria que o senhor explicasse, então, quem tem a gestão desses recursos que vão para o filme da parte do campo político que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro e quer ver este filme sendo realizado, como o senhor, como o seu irmão, como o deputado Mário Frias, e até onde o senhor sabe quem mais tinha conhecimento dos recursos, de como era gerido esta captação de dinheiro para a produção do filme. Olha, só quem tem gerência sobre esse recurso, como é que funciona, né? O investidor, ele aloca dinheiro nesse fundo privado, lá nos Estados Unidos, tá? Quem executa todas as coisas, quem contrata ator, quem aluga estúdio, quem faz todas as despesas, é essa produtora. Então a produtora faz um orçamento, faz a negociação lá com o ator, por exemplo. Conversou lá com o Jim Caviezel, né? E aí chegaram num termo. E aí o que acontece? A produtora manda esse contrato, essa pré-disposição de acertarem para o fundo, e o fundo autoriza ou não. E o Eduardo não tem absolutamente nenhuma participação nisso. Eu acabei de falar com ele, e ele vai soltar um vídeo aí nos próximos instantes nas suas redes sociais, em que ele vai deixar tudo muito claro com relação a isso. Ele não fez gestão de dinheiro, pelo contrário. Ele foi uma pessoa que, inclusive, botou dinheiro no bolso dele nesse projeto, né? E em função do que o Eduardo conseguiu fazer lá atrás, começar 2 anos, a gente pôde ter um roteirista, mais uma vez, padrão Hollywood como Cyrus. Foi o Eduardo que conseguiu com recursos próprios naquele momento, então ele vai daqui a pouquinho, Yuri, soltar esse vídeo. Eu prefiro que ele explique para que não sobre nenhuma dúvida com relação a esse tema, mas eu estou afirmando aqui a todos vocês que não existe nenhum centavo de dinheiro que tenha sido colocado nesse fundo privado e tendo para Eduardo. O Renan Santos, ele reagiu ao Flávio Bolsonaro ter tentado tirá-lo dos debates e respondeu o Flávio, põe aí. Abriu não? Exclusivo, tá? No canal do Luiz Bate, da Zoomzaço. Exclusivo, Renan Santos reage após possível veto em debates e dispara contra Flávio Bolsonaro. Abre aspas, teve diarreia. Teve diarreia. Eu acho que tem um vídeo do Renan aí na matéria. Procura aí, mais pra baixo. Aí. Põe aí. Vídeo exclusivo, tá, rapaziada? Que a equipe dele deu pro Metrópolis. E eu recebo isso de maneira muito tranquila. Porque eu não esperaria nada diferente dele. Flávio Bolsonaro é um cara que teve diarreia e passou mal num debate no Rio de Janeiro. Ele imaginava que ele ia participar dos debates apenas contra o Lula, um senhor com mais de 80 anos, já com problemas cognitivos, uma espécie de Joe Biden brasileiro, e achou que ia ser pau a pau, porque mesmo atrapalhadinho na cabeça, o Lula ia dar trabalho para ele. Na verdade, o Lula ganharia dele. Mas comigo não. Não apenas eu sou mais inteligente, tenho um raciocínio mais rápido, eu tenho grandes propostas pro Brasil, eu sei o que eu falo e eu não tenho ficha corrida. Eu sou uma pessoa honesta. E isso dá muito medo pro Flávio. O Flávio acha que deve ter candidatos de direita, tal qual o Zema e o Caiado, que são puxa-saco, que vão lá ficar fazendo jogo de comadre. Eu não vou. Até porque roubalheira e burrice tem tanto a direita quanto a esquerda. E tanto o Lula quanto o Flávio vão ter que se ver comigo. Tá? Essa é a resposta que eles terão dar para a nova geração que está chegando, não só na política brasileira, mas a geração que vai pagar a conta num país que está em crise. Tá bom, Flávio? Então você vai me encontrar sim nos debates e eu vou vencer as eleições.